E o livro de Apocalipse é um livro das revelações. A palavra Apocalipse significa revelação. Uma revelação dada a João, o apóstolo. E João teve o privilégio de contemplar o Cordeiro Eterno, exaltado na sua glória. Ele que viveu com Jesus, João, o apóstolo, andou com Jesus durante o seu ministério terreno. Ele foi um dos discípulos e esteve com Cristo durante os seus 3 anos de ministério. Teve o privilégio de ver Jesus, andar com Jesus. E na ocasião, quando ele teve essa revelação, a Bíblia nos diz que João estava preso na ilha de Pátimos. Você conhece certamente esta passagem, esse texto. João estava preso. E lá, naquele lugar esquecido de todos, ele foi lembrado pelo Senhor, porque o Senhor foi revelar-se a ele e trazer uma revelação que hoje nós temos o privilégio de ler e entender de alguma forma, ainda que muito limitado, como é o céu para onde nós vamos. Graças a Deus pelo livro de Apocalipse, porque quando você lê esse livro, você vem à sua mente, à sua memória, uma ideia de como vai ser o céu para onde você vai, como será lá. E esse texto aqui, quando João escreve o que ele vê, ele registra aqui que ele viu o Cordeiro. Os irmãos conhecem esse texto? Aqui é uma visão da glória de Deus, e nesse texto aqui, o Senhor Deus estava sentado no seu trono com um livro selado nas mãos, que ninguém podia nem sequer olhar, ninguém era digno. O anjo havia bradado: quem pode abrir o livro? Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém podia. E João diz o texto que ele começou a chorar, e de repente um dos anciãos se dirige a ele e fala assim: olha, nós lemos aqui, não chores, não chores, eis aqui, está aqui, o leão da tribo de Judá, aquele que é a raiz de Davi. Ele venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E então a visão de João é direcionada para esse leão de Judá. E quando ele olha, ele vê que lá no meio do trono estava um cordeiro, como havendo sido morto. E ele escreve sobre esse cordeiro. E é interessante quando você vai ler a Bíblia, que a história do povo de Deus, ela está repleta de associações ao cordeiro. Quando você vai lá no Antigo Testamento, você encontra Abraão e Isaac. Deus pede a Abraão que ofereça um sacrifício, e ele pede o seu filho em sacrifício, e Abraão, obediente a Deus, ele vai com o seu filho para o monte, e Abraão leva lenha, leva fogo, e não leva cordeiro. E o seu filho, já observando na caminhada, diz o texto bíblico lá, que ele pergunta ao seu pai: pai, cadê o cordeiro? Porque está aqui o fogo, está aqui a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Porque Isaac não sabia que ele, até então, seria a oferenda. Mas Abraão, com muita fé, ele diz assim: olha, Deus proverá para si o cordeiro. E você conhece o texto bíblico, quando eles chegam lá no alto do monte, Abraão coloca Isaac sobre o altar para fazer aquilo que Deus havia pedido, porque ele vai até o fim naquilo que Deus havia pedido, ele é obediente. E na hora H, brada uma voz do céu e diz: não faças mal ao menino, porque eu sei que tu temes a Deus. E quando ele olha para o lado, ele vê que lá no meio dos arbustos havia um cordeiro agarrado pelos chifres no meio dos galhos. Deus proveu o cordeiro. E essa história da nação de Israel, ela é muito interessante, porque ela ficou marcada. Isaac foi substituído por um cordeiro. E quando você vai lá na história do povo, depois passam-se os séculos, esse povo vai para o Egito, lá eles se tornam escravos, e passam por muita angústia, muito sofrimento, e o Senhor então
manda Moisés, usa Moisés para que fosse o libertador do povo. Moisés é enviado, e lá você conhece a história bíblica, o Senhor começa a julgar o Egito, e manda pragas sobre o Egito, num total de 10 pragas, e a última praga era a praga da morte dos primogênitos. O Senhor havia dito que todos os primogênitos do Egito seriam ceifados, e Faraó então deixaria o povo ir. Mas para o povo de Deus foi dada uma saída. Para o povo do Senhor tinha uma saída, uma segurança. O Senhor instruiu Moisés para que orientasse o povo, dizendo assim: vocês vão tomar um cordeiro, vão sacrificar o cordeiro num dia X, vão pegar o sangue do cordeiro, passa nos umbrais das portas, porque nesta noite eu passarei sobre o Egito, e nas casas onde houver o sangue do cordeiro, não haverá mortandade. Isso sucedeu como o Senhor havia dito. O Senhor passou pelo Egito, e em cada casa dos judeus, dos hebreus, onde havia assinalado o sangue do cordeiro nas portas, não aconteceu nada, porque foram protegidos pelo sinal do sangue do cordeiro. Vai acompanhando o que a Bíblia vai nos ensinando, e você vai seguindo a Bíblia. Logo depois esse povo então é liberto, eles entram na terra prometida. Antes de chegar lá, o Senhor dá no Sinai a eles as suas leis, e forma ali uma nação, e dá um culto para que eles prestassem ao Senhor. E aquele evento que aconteceu, que os tirara lá da terra do Egito, a morte do cordeiro, o sangue passado nos umbrais da porta, aquilo ficou como uma marca registrada do culto ao Senhor. Anualmente eles iam lembrar daquele episódio. Na mesma data, eles iam pegar um cordeiro e sacrificá-lo da mesma forma como fizeram lá atrás. E aí foi estabelecido o culto levítico, onde sempre que alguém tinha algum pecado, alguma mazela, eles iam ao sacerdote, levavam um cordeiro, o cordeiro era morto e o sujeito era perdoado. O cordeiro estava presente, marcando a história, e assim foi por todo o tempo da história de Israel. Você vai encontrar lá no livro de Isaías, o profeta Isaías, falando sobre esse cordeiro. Ele fala sobre o servo sofredor, e aí vem a profecia de que haveria de vir um cordeiro. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. E a nação judaica está esperando a vinda desse cordeiro. Você vai encontrar lá nos evangelhos, o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro do Novo Testamento, João Batista. Ele recebe a incumbência de ser o precursor do Senhor. Você vai ler a Bíblia que João Batista e Jesus foram concebidos quase que na mesma época, com 6 meses de diferença. Isabel era estéril, a mãe de João Batista, e o Senhor foi lá e fez um milagre, e ela se tornou mãe, já em avançada idade. E o nome do menino seria João, e seria dito que ele seria aquele que prepararia o caminho do Senhor. E passam os anos, e João já na sua idade adulta, por volta dos seus 30 anos, João começa a pregar no deserto da Judeia. E ele começa a pregar, e as multidões se aglomeram em torno de João, porque a mensagem dele era enfática, era poderosa, e as pessoas vêm até João para poder ouvir aquele homem falar. E ele dizia: olha, vocês precisam se arrepender e ser batizados. E as pessoas vinham, e João as batizavam, o batismo do arrependimento. E viam multidões e multidões, e as pessoas começaram a perguntar: mas será que você é o Messias? Será que você é o cordeiro que a gente espera? Será você o Messias? Então João, com muita humildade, dizia: não, eu não sou o Messias, porque aquele que vem depois de mim é muito mais poderoso do que eu. Eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dos seus pés.
Eu batizo com água para o arrependimento, mas Ele batiza com fogo e com o Espírito Santo. Aleluia! Então o suspense permanece, não é João. Mas determinado dia, eis que vem para João o Cordeiro. João estava batizando no Rio Jordão, e Jesus foi até lá. E a Bíblia diz que quando João vê Jesus vindo, ele chama a atenção das pessoas, não para ele. João sai de cena, ele disse: é necessário que eu diminua e que ele cresça. Eu agora saio de cena. Ele chama a multidão, a atenção de todos, e diz: ei, ei, olha lá, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A esperança, tão anunciada, tão aguardada, se cumpre gloriosamente. Precisamente para essa hora que eu vim para isso. E quando ele é levado à cruz, você conhece a Bíblia, ele é pregado na cruz. E lá numa dor intensa, numa agonia muito grande, ele dá o último brado. O último brado, antes de render o espírito. Ele diz assim: Pai, está consumado.